Interessante aqui no livro de 28 de Deuteronômio, cumprindo e guardando todas as ordenanças. Então, será abençoado. Aí ele vai dizer aqui, será felizes em todo lugar que estiver. E ele manda dizer aqui, ó, o celeiro será fartos, então Iau te levantará um povo separado para si, conforme ele jurou. E se guardar os mandamentos de Iau, todos os povos da terra verão que traze sobre ti o nome de Iau, que revela na Torá, né? Traz o nome de Iau e Termeteão. E Iau te fará abundante de todos os bens do teu fruto. Então, ele fala para observar e cumprir. Então, ele fala que a pessoa será muito abençoada. Porém, se tu não quiseres ouvir a voz de Iau, o teu Criador, a voz de Iau, o que que é? Está aqui, ó. E não guardares e praticardes todas as tuas ordenanças, não é? Então ele fala que se você ouvir a voz de Iau, é ouvir os mandamentos. Então vai ser maldito o teu celeiro, maldito as tuas obras, maldito o teu ventre. Então por isso que Iau fala, Lucas 13, eles vão pedir, Iau, abramos a porta. Iau fala, apartai-me malditos, porque eu não vos conheço. Quem é o maldito? Aquele que desobedeceu os mandamentos da Torá. Está aqui, ó. Todas as maldições te acompanharão. E os ímpios são acompanhados de maldição, porque eles vivem uma obra contra a Torá. Tu serás maldito ao entrar e maldito ao sair. Então, maldito não entra em Al-Shalaim. Então ele fala das doenças que vai vir sobre eles, e fala das pragas que teve no Egito, virão todos sobre eles. As pragas que feriu os filisteus. Por quê? Porque quem quebra e viola os mandamentos vive como ímpio. Iau não é como ímpio. Iau é com os escolhidos. Josué capítulo 1. Não vou ler tudo, mas vou ler só um trecho. Nenhum mal poderá existir todo o que viveres. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa que ele fez para Josué. Então, para ele ser com Moisés, ele teria que ser com Josué. Tinha algo aí no meio. O que era? Tem bom ânimo e ser robusto, porque tu has de repartir por sorte este povo na terra, que prometi com juramento a seus pais. Então ele vai dizer, tem bom ânimo, pois revista-se valor. De observa e cumpre toda a palavra da Torá que Moisés, meu servo, deixou prescrita. Não separe ela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de entenderes tudo o que fazes. Compreende? Não se aparte da Torá, do livro da tua boca, mas medita nela de manhã e de madrugada para observares e cumprirdes tudo o que nela está escrito. Entende? Então está mandando cumprir de novo aqui para Josué. Aqui no capítulo 32 de Deuteronômio vai dizer no verso 15, mas o amado engrossado recalcitrou, engrossado, engordado, alargado, abandonou a Iau, seu Criador, e se apartou de Iau, seu Salvador, e desprezou a Torá. No verso 16, eles me irritaram, adorando deuses estranhos, e com suas abominações me provocaram a ira. Então, aqui também vai falar da blasfêmia e daqueles que falam mal da Torá. Então viu Iau e se acendeu em ira, porque provocaram seus filhos e suas filhas. Escondereis dele a minha face, considerarei o fim de que esperam. Uma geração perversa, filhos infiéis. Quando eles disseram para Iau-Xalá, nós somos filhos de Abraão, Iau falou, vocês são filhos do diabo, porque procuram me matar, porque aquele povo não guardava a Torá, eles odiavam o bem. Eles me provocaram zelos com aquele que não era Iau, e me irritaram. Quem era esse? Baal, eles adoravam Baal. Então ele vai falar muitas coisas aqui, e o castigo também que vai vir sobre eles. Então Iau comparou eles como Sodoma e Gomorra. Por que Iau comparou eles com Sodoma e Gomorra? Porque Sodoma e Gomorra não hospedava estrangeiros,
não dava pão para os pobres, fazia orgias sexuais, eram maus, idólatras. Hoje tem a lei do favor do aborto, e etc, etc. E a Torá repudia tudo isso. Quem é contra a Torá é a favor de tudo isso. Então, você fica muito claro de que lado a pessoa está se colocando, correto? E olha que profecia linda que Alcha fez em Apocalipse 10. Então eu levantarei a minha mão ao céu e direi, eu sou o que vivo para sempre. Aqui, e se eu afiar como raio a minha espada e a minha mão se armar para fazer a justiça, eu vingarei os meus inimigos. Então pagarei os que me aborrecem. Aqueles que falam mal da Torá aborrecem algo. Eu embriagarei as minhas setas em sangue dos mortos. A minha espada devorará a carne dos inimigos que estão no cativeiro com a cabeça rapada. Aqui ele está falando justamente na vinda dele, na 7ª trombeta, quando ele vai vir com a espada de 2 gumes e vai ferir as nações, a besta e o governo do anticristo, que eles odeiam a Torá. Então Yahshua vai vir fazer guerra contra aqueles que odeiam a Torá. Entende? Ele vai, Apocalipse 10, ele vai pisar o pé no mar e na terra para fazer justiça aos escolhidos dele. E aqui no capítulo 31, do verso 12, e a lei estava diante de todo o Shahal, ouvindo eles, e estando congregado todo o povo de Shahal no mesmo lugar, assim homens, não é, como mulheres, meninos e estrangeiros, que vivam das tuas portas para dentro. Eles entravam para a porta para dentro. E olha o que vai acontecer. Para que, ouvindo-a, aprendam e temam a Yahweh, o vosso Criador, e guardem e cumpram todas as palavras da Torá, tanto filhos e assim a sua posteridade. Então ele está mandando todos guardar, até criança e até estrangeiro. Então eles apresentaram ali a tábua do testemunho. Então tá aqui, pessoal. Mas eu esconderei. Cadê? Então o povo que quer servir a Yahweh tem que olhar para a Torá, ouvir e aprender para praticar. E aqui a lei colocada ao lado da arca. Então tá aqui, ó. Para a servir de testemunho contra ti. Quem que vai servir de testemunho? Tomai este livro e ponde ao lado da arca do concerto, dei ao vosso Criador, para aí servir de testemunho contra ti. Você está vendo que as 2 pedras, 2 tábuas, que é os 10 mandamentos, vai servir de testemunho contra todos aqueles que não quiserem obedecer a Torá. Por isso que vão entrar lá Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. Por isso que Yahshua diz, ouça Moisés, os profetas, porque eles que pregam a Torá. Se você não quiser ler a Torá e nem praticar, quando Yahshua vem no capítulo de Lucas 13, com as botas do cordeiro, você não vai entrar. Quando entrares no Jordão, então eu chamo hoje por testemunhas o céu e a terra, de como vós propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, está escrito aqui, para que vivas tu e a tua posteridade, a tua descendência, e ame a Yahweh, teu Criador, e obedeça a sua voz. Que voz é essa? Os mandamentos. E aqui ele cita Abraão, Isaac e Jacó, que estarão na bota do cordeiro. Aqui em Deuteronômios 29, no versículo 9. Guardai, pois, a palavra deste pacto, e cumpri-as, de sorte que tudo o que fizerdes, façais com inteligência. Aí, dando continuidade aqui, ele vai citar mais aqui, mais na frente. Fala do juramento, não é? Como devemos habitar com Yahweh. Ele vai citar aqui a raiz que produz juramento. E ele fala assim, Yahweh lhes não perdoe, mas fumegue então mais o seu furor e o seu zelo contra aquele homem, e se ponha de assento sobre ele todas as maldições que estão escritas neste livro, e apague Yahweh o seu nome debaixo do céu, e consuma arrancando todas as suas tribos de Shahal. Quem era esse povo? Conforme as maldições que se contém no livro da Torá, do concerto. Porque eles viraram as costas para a Torá, as maldições recaíram
sobre ele, como está lá em Deuteronômios. Virão sobre ti todas as bênçãos ou as maldições. Depende se você crê ou não crê na Torá. E eu vou mostrar para vocês por que a maldição vai vir vieram sobre os hebreus e eles se espalharam na terra. Porque quando Irmial foi chamar o arrependimento em Shahal, ele era jogado no cárcere. Assim como foi o profeta Ishaial, o profeta Ezequiel, e o Daniel faz uma oração lá no exílio, no capítulo 9 fala que o povo dele abandonou os mandamentos de Yahweh. E naquela ocasião, Daniel e Shahal guardavam o sabate, mas eles tinham violado os primeiros mandamentos, que era adorar a Yahweh, eles adoraram a deuses. Entende?